Bom dia a todos, aos companheiros aqui encarnados e também àqueles desencarnados que estão aqui junto a nós para aprender. Agradecer também aos amigos internautas que dão a sua colaboração a nos acompanhar em todas as manhãs de domingo e que juntos poderemos aqui somar em espírito, mentalmente, porque só nós vamos tirar proveito do que aqui for dito e que possamos assimilar ao nosso próximo benefício. Então vamos nos concentrar em oração, em agradecimento a Jesus por estar conosco sempre, a Deus por ter nos colocado no mundo físico para ir lapidando as nossas imperfeições. Agradecer a todos os irmãos que nos auxilia nesse trabalho, aos mentores, trabalhadores desta casa, que incansavelmente estão conosco e auxiliando em cada canto desta casa, que tem os seus benefícios levados àqueles que aqui se aproximam. Dessa forma, pedimos que envolva também aqueles que dão a sua colaboração nos trabalhos de sopa, bazar, e aqueles outros que vêm aqui colaborar com os bons pensamentos. Aqueles também que ainda estão com os pensamentos em desequilíbrio, que sejam ouvidos nesse momento de luz. Envolva, Senhor, essa comunidade, aqueles que ainda não conhecem o teu significado, mas que têm tempo de despertar. Sendo assim, agradecemos pela semana que se passou e pedimos um dia de tranquilidade e que juntos possamos somar mais uma vez o que aqui nos for trazido para o nosso benefício e o benefício daquele que nós se aproximar. Muita paz, muita luz e que Jesus nos proteja sempre. Qual o significado de nossas vidas? De Jesus em minha vida. Essa é a mensagem que nosso irmão Edivaldo vai nos trazer. À vontade, companheiro. Bom dia a todos. Jesus nos abençoe, encarnados, desencarnados, presentes aqui na casa, os que estão através da tecnologia, acompanhando o momento doutrinário desta manhã. É um prazer estar aqui mais uma vez, aprendendo, divulgando a mensagem do Cristo através do convite do SEDAG. Então, antes de iniciarmos a nossa reflexão sobre esse tema, eu trouxe aqui para o SEDAG hoje 2 anúncios sobre o SOS Preces. SOS Preces é um serviço de atendimento fraterno pelo telefone. É um serviço atrelado ao Instituto Kardecista da Bahia, que é a casa espírita onde eu fui conhecer espiritismo, estou aprendendo até hoje. O primeiro convite é para divulgar para a comunidade que existe esse serviço de atendimento fraterno anônimo através do telefone 3322-4088. Tem um cartazinho pequenininho. E o outro convite é para os trabalhadores da casa, os integrantes do SEDAG, que podem ser plantonistas voluntários dessa atividade. Sobre o curso, é um curso preparatório que a casa oferece para que indivíduos possam se capacitar, aqueles que gostam de ouvir e de acolher. É no anonimato, não se identifica nem o plantonista e nem quem está ligando do outro lado da linha. Então o cartaz está aí, se tiver interesse, os integrantes do SEDAG que tomaram a doutrina espírita, como roteiro de vida. A proposta do esclarecimento é o Evangelho de Jesus. Recebemos mais de 220 mil ligações da Bahia, do Brasil, até de outros países, durante esses 40 anos que o serviço existe. Ok? Então, convite feito, mãos à obra. É Jesus nos convidando a trabalhar. E o tema da manhã de hoje é um texto do livro Iluminação Interior, psicografado por Divaldo Franco, através do espírito Joana de Ângeles.
Olha o título da obra, Iluminação Interior. Então, todos os ensinamentos que os Espíritos nos trazem têm um propósito, que é a nossa iluminação interior. Quando nós assimilamos, quando nós colocamos para dentro, e o esforço para colocarmos em prática. Esse tema, eu disse aqui no SEDAG, todo final de dezembro nós fazemos o encontro dos trabalhadores e frequentadores da casa. E o ano passado o tema foi esse, o significado de Jesus para todos nós em nossa vida. Foi uma época que alguém me solicitou como doutrinária e eu fiquei intrigado pelo título, Significado de Jesus. Aí comprei a obra, para adquirir, que é a obra de Joana de Ângelo, um espírito que está atualizado conosco. E aí, como proposta, a casa me convidou para fazê-lo aqui. Então, são reflexões. O que é que Joana de Ângeles fez? Ela nos apresenta alguns personagens que conviveram de perto com Jesus. E ela diz assim, se nós perguntássemos a fulano, a ciclano, a beltrano, qual é o significado da vida de Jesus na vida deles, e eles responderiam da seguinte maneira. Então, ao longo dessa reflexão, nós já vamos nos perguntando intimamente, porque a resposta é pessoal, é individual e é intransferível, porque é particular, Cada um de nós temos Jesus na nossa vida de uma forma. E no final, nós vamos chegar a essa reflexão. Vejamos qual o primeiro personagem. E ela nos diz assim, se perguntarem a Maria de Magdala o que Jesus significou para ela, certamente responderia, emocionada, o sublime amor, verdadeira manifestação do amor de Deus. Então, Maria de Magdala, nós conhecemos a história. Um espírito que, em determinado momento, desorientado pelas posses materiais, vendia as suas condições materiais para os homens da época. E assim ela angariava cada vez mais riquezas materiais. Mas quando se encontrou com Jesus, a vida mudou completamente. Então ela abre perguntando, se nós perguntássemos para Maria de Magdala, que hoje ela responderia, Jesus para mim significa o amor sublime, verdadeira manifestação do amor de Deus, porque não a julgou, não condenou, apenas acolheu, abraçou e orientou, e libertou daqueles momentos infelizes ao qual o espírito vivia. Maria de Magdala é uma figura importante no Espiritismo por causa da sua conexão com Cristo em aparição. De acordo com a doutrina espírita, ela foi uma das primeiras a receber a mensagem do Evangelho após a morte de Jesus e a transmiti-la aos outros discípulos. Lembram dessa passagem? Depois da crucificação, ela vai no horto, no local onde estavam sepultados os corpos, e estranha, porque a pedra do local tinha sido afastada. E ela procura pelo mestre e não encontra. E no jardim, um personagem iluminado pergunta, a quem procuras? E ela diz, eu procuro o meu Senhor, o corpo do meu Senhor. Por quê? Ela não reconheceu. E aí quando ele disse, Maria, ela disse, Rabi, é o Senhor? E saiu completamente iluminada, satisfeita. E chega no local onde os discípulos estão reunidos e conta. Ele voltou, ele prometeu que 3 dias depois ele estaria aqui. E ele está. Mas os homens da época, como os homens de hoje ainda, pelo machismo e pelo preconceito, alguns deles refletiram, a ela que ele apareceu? Porque sendo mulher e sendo a mulher que era. Mas ele apareceu justamente para dar exemplo que para ele não tem preconceito de espírito, seja qualquer. O espírito que está em processo de transformação, como ocorreu com ela. Entregou a vida a Jesus e foi buscá-lo no horto e encontra-se com ele em espírito e verdade, fora do corpo físico. Então, por isso que eu disse que para o espiritismo,
foi a primeira mensagem do Evangelho após a morte do corpo. Ela se encontra e volta para dizer, realmente, ele afirmou que 3 dias depois ele estaria conosco. E aí eles tomam uma grande surpresa. Então, por isso que ela diz, é o sublime amor, verdadeira manifestação do amor divino que veio para todos e para com todos aqui no planeta Terra. Vejamos o próximo personagem. Se interrogasses a Simão Pedro, qual a significação de Jesus no apostolado ao qual ele se dedicou? Com a imolação da própria vida, ele diria de imediato, para mim é a mais nobre missão de fidelidade ao bem, de que tive notícia por toda a existência. Fidelidade ao bem. Simão Pedro, a rocha, a pedra, um dos pescadores convidado por ele, vem Pedro, vem comigo, e eu lhe farei pescadores de almas. E Pedro, como os demais, não vacilaram em momento nenhum, porque quando o convite do mestre toca ao indivíduo, ele não vacila, ele deixa-se locomover, deixa-se transportar e percebe que diante dele tem uma realidade. E essa realidade é a presença de Jesus, porque eles encarnaram, quem sabe, com essa proposta de seguir e dividir o trabalho do mestre, divulgando no futuro. Então a Pedro, ele perguntaria e ele dizia que é a mais pura e mais nobre lição de fidelidade, que ele se dedicou. Pedro, depois da ida de Jesus ao plano espiritual, ele traz a proposta da casa do caminho, porque Jesus escolheu a casa de Pedro como sua base para o diálogo com o povo durante a noite. Ao dia ele estava no lago, no campo, na montanha, no monte, nas casas, mas à noite ele se recolhia na casa de Pedro Barjonas. Então a casa do caminho. Na casa do caminho o cristianismo foi exemplificado na prática e a partir dela o evangelho espalhou-se para diversas partes do mundo. A casa do caminho colocada num caminho, numa estrada de uma cidade, onde todos que adentravam a cidade por ela passavam. Quem saía da cidade também por ela passava. E Pedro está lá, ampliando cada vez mais, para quê? Para receber os coxos, os aleijados, os estropiados, os desequilibrados, os obsidiados do caminho que estavam ali e ele trabalhando em nome de Jesus. Pedro, João, Tiago, Barnabé, até que Saulo de Tarso um dia conheceu essa casa e foi lá visitar. Mas ele foi visitar com outro intuito, de barrar esses mensageiros de Jesus que estavam se espalhando por toda parte. E quando ele chega lá, ele encontra um centurião romano rico de posses materiais, carcomido pela lepra. E ele reconhece e diz, você aqui? Ele diz, sim, eu estou aqui. Sabe por que eu estou aqui? Porque os meus familiares me colocaram na rua, porque desejavam apenas os meus bens materiais. Mas os homens e mulheres da Casa do Caminho me acolheram e eu estou aqui. E a Casa do Caminho é considerada a primeira sociedade espírita no trabalho de assistência e promoção social, porque na Casa Espírita também é assim. Tem o farnel, tem o passo, tem o fluido, tem a água fluidificada, tem a evangelização e tem também a mensagem do Evangelho, porque esse alimenta e alimenta para sempre. Então é um modelo visto hoje pela comunidade espírita como a primeira casa espírita implantada na prática da caridade. É por isso que nós aqui no Brasil temos o espiritismo trabalhando e muito nessa área, que quando chegou aqui, terreno fértil, foi acolhido, porque existem muitas pessoas necessitadas nos dois lados da vida e todas as casas trabalham com essa prática da vivência dos ensinamentos de Jesus. Então, por isso que Pedro diria no processo que a mais nobre missão de fidelidade ao bem, que Jesus veio independente dos homens e teve a oportunidade de nos dizer, eu vim para cumprir
a missão que meu Pai me confiou. E essa missão é justamente auxiliar em nossa educação espiritual, quer estejamos encarnados ou não. Então o exemplo de Pedro está na casa do caminho. Próximo personagem. Se desejassem saber de Lázaro, lembramos de Lázaro? Qual foi o significado no relacionamento que manteve com o Mestre durante o tempo que conviveu com ele? Com segurança, ele asseveraria: para mim, Jesus é a verdadeira ressurreição e vida, que anula a sombra da morte e doa a claridade mortal. Lázaro, irmão de Marta e Maria, sofreu um ataque que hoje nós sabemos que é um ataque letárgico, aquele que deixa o corpo completamente parado, e na época pensaram que Lázaro havia morrido. E Jesus recebe a notícia na cidade onde se encontrava. Maria e Marta mandam avisar a mestre que o seu amigo Lázaro morreu e gostaria da tua presença. E ele diz: vai, diz a Marta e Maria que o sono de Lázaro não é sono de morte. E eles retornam. Quando Jesus chega à cidade, conforme o Evangelho, já haviam passado os dias e o corpo de Lázaro já havia sido sepultado. Só que o sepultamento não era idêntico aos dias atuais, porque não se cavavam no chão para colocar. Foi a sorte de Lázaro. Colocava-se sobre uma pedra, enrolava o corpo todo no material parecendo uma gaze, colocava na caverna e fechava com a pedra que era a porta principal. E Jesus chega no local e elas dizem: ó mestre, já fazem dias que ele foi sepultado. E Jesus disse: onde? Lá na montanha onde sepultam os corpos, vamos. E aí todos caminharam. Aqueles que acreditavam disseram: ele vai auxiliar. Mas os fariseus, como sempre, foram apenas para ver a derrocada, para ver o que é que o mestre ia conseguir fazer. E fez, sabe por quê? Porque Lázaro não estava morto, desligado completamente do corpo físico. Porque se estivesse, nem o mestre Jesus faria o retorno. Porque ele não veio derrogar a lei, e a lei divina é obedecida por todos. Então, num ataque desse, o espírito continua ligado ao corpo físico, mas não consegue atuar porque o corpo está em estado de letargia. Por isso que, segundo Joana, Lázaro responderia: para mim Jesus é a ressurreição e vida, que anula a sombra da morte e doa a claridade imortal. Então esse Lázaro, em razão disso, da poderosa vontade do Cristo, do seu excepcional magnetismo, Jesus permitiu que Lázaro retornasse à vida, reintegrando o seu perispírito ao corpo físico. Como uma pessoa que desmaia, momentaneamente a gente tem a impressão que morreu. Mas quando vai apurar os movimentos do corpo, os batimentos cardíacos estão assinalando que aquele corpo ainda tem vida. Só que o espírito não consegue voltar de imediato. Então não se liga naturalmente o perispírito ao corpo. E o mestre auxiliou a fazer. E aí foi uma maravilha. Segundo os estudiosos, Jesus usou 3 frases fortes que servem também para nós. Primeiro, ele chamou os amigos presentes e disse: tirai a pedra. Eles removeram a pedra da caverna. Desatai-o. Eles entraram, mesmo com mau cheiro, e tiraram as faixas que envolviam o corpo. E por último ele disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu das sombras da morte para a luz da verdade. Espiritualmente, nós, espíritos que aqui estamos, na Escola Planeta Terra, sob a orientação desse educador por excelência, ele está nos convidando: Edivaldo, sai das sombras do ódio, do egoísmo, da vaidade, vem para a luz da verdade. E nós estamos atendendo devagarzinho, a passos lentos, esse convite do Mestre. Ressurreição para a vida verdadeira. Ele teve a oportunidade de nos dizer: eu vim para que todos tenham vida, e vida plena e abundante. Então só depende de nós cultivarmos essa vida plena e abundante que nós estamos buscando e que o Criador nos oferece. Próximo personagem, quem será?
se quisesseis descobrir qual teria sido a significação de Jesus na conduta de Zaqueu, que o recebeu no seu lar com festa e carinho, ele elucidaria jubiloso a mais nobre expressão da verdade. Então, para Zaqueu, Jesus significa a mais nobre expressão da verdade. E Zaqueu nós conhecemos, é outro personagem que a gente conhece quando lê o Evangelho, segundo o Espiritismo, as obras psicografadas, cobrador de impostos, administrador do plano material. Tudo bem, é um título, um cargo que assumiu. Mas só que era um mau administrador. Que fazia? Cobrava mais, parte para as autoridades que administravam e parte para ele. Mas quando ele conheceu Jesus, ele nem sabia, teve notícias, ele vai passar por aqui, por essa cidade. Conta-nos o Evangelho e as obras que Zaqueu era de uma estatura baixa, ou seja, era a condição moral dele que ainda estava a desejar. E na praça ele viu uma árvore, um sicômoro. Ele disse, eu vou subir na árvore, porque só assim eu vou ver quem é esse Jesus. Que todo mundo fala. E ele subiu. Para surpresa dele, no meio da multidão, Jesus olha para cima e diz, Zaqueu, desce daí, porque ainda hoje é necessário que eu vá cear em tua casa. Ele tomou um susto, porque ele não sabia que Jesus conhecia, nem sabia o nome dele. Assim como Jesus sabe onde está cada um de nós aqui no planeta Terra. E ele saiu contente e foi para casa para preparar a ceia. Mais uma vez o preconceito dos que acompanhavam Jesus olhava para ele e dizia, convidou outro ladrão. E Jesus disse, mas eu vim para os doentes e não para os sãos. Vocês esqueceram disso. Por isso que Jesus está abraçando todos os espíritos, independente da sua condição, principalmente o que estamos ainda em moral ainda desajustada e desequilibrada. E o desfecho nós conhecemos, né? Que ele prometeu algo. Então, jubiloso, ele dizia, para mim Jesus é a mais nobre expressão da verdade. O publicano Zaqueu. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu com júbilo. Lucas 19, 1 e 10. Chegando lá, quando Jesus começou a cear, ele disse, mestre, se eu tirei algo de alguém, 3 eu vou devolver 6. Se eu tirei 4, eu vou devolver 8. E Jesus disse, hoje o Espírito Santo da salvação pousou nesta casa. Justamente era essa a tarefa dele e continua sendo. E a partir daí, Zaqueu modifica a sua vida. Que Jesus passou a ter na vida dele o significado da verdade plena. Então não adiantaria mais surrupiar o que não lhes pertence. Porque o que não nos pertence não é nosso. Mas cedo ou mais tarde a lei vai nos chamar para que a gente possa devolver. E ele prometeu, se eu tirei 4, vou devolver o dobro. Então vou devolver mais para sanar minha dívida perante a lei. Próximo personagem. Se buscássemos o conhecimento a respeito do significado de Jesus na vida de Natanael ben Elias. Quem é? O paralítico que descera pelo telhado e recuperara os movimentos. Ele se referia entusiasmado. O Messias divino que se fez irmão dos miseráveis e deserdados, a fim de os erguer ao solo do Altíssimo. Natanael ben Elias, os aleijados, coxos, estropiados, cegos, todos, sentido moral, espiritual e material. Chegou na casa, já estava lotada. Não tinha como ele adentrar, ou ele não iria adentrar. Os companheiros queriam levá-lo na padiola para colocar na sala para que Jesus o curasse. E eles disseram, não tem como. Aí eles disseram, mas a casa tem um telhado móvel, que era de madeira. Podemos içá-lo e jogar você por dentro. Você concorda? Ele disse sim. Então amarraram as cordas e desceram pelo telhado. E quando desceu, veio exatamente no centro onde Jesus estava.
Então, olha que homem de fé. E ajuda. A ajuda dos amigos é para nos dizer que todos nós temos amigos que nos auxiliam nos dois planos da vida, que basta a gente querer, porque eles não invadem nossa privacidade nem o nosso livre-arbítrio. Eles perguntam: você quer? Eu posso lhe ajudar. Você deseja? Sim. Então a ajuda vem. Então Natanael ben Elias, este cidadão paralítico, diria que o Messias divino, ele, que se fez irmão dos miseráveis e deserdados, fortalecendo a mensagem: eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam nem de remédio nem de médico. Os espíritos que já caminharam no bem, continuam no bem, respeitando a lei, já se orientam a si próprios. Natanael ben Elias, um exemplo de perseverança pelos esforços dispensados ao encontro do Cristo. Sua conduta posterior, uma advertência acerca de como devemos receber as oportunidades de renovação em benefício do nosso progresso moral. Todos que foram beneficiados, que se aproximaram de Jesus, mudaram a sua vida. E a mentora Joana que nos diz que todos os espíritos que conheceram Jesus nunca mais permaneceram os mesmos. E nós estamos aqui agora, nesta encarnação, conhecendo Jesus mais de perto. Porque a doutrina espírita veio descortinar para nós quem é esse irmão nosso, que estava distante, mas agora a gente tem bem mais próximo. E pode transformar nossa vida desde que nós desejemos e permitamos. Que trabalha no invisível e no anonimato. Próximo personagem. Se interessasses descobrir o que representou Jesus na vida da mulher samaritana, a quem ele pediu água para beber, ela imediatamente responderia: para mim, Jesus é a fraternidade universal vibrante e compreensiva. No poço instalado na cidade, onde nem todos os judeus poderiam adentrar. Quanto mais um homem conversar com a mulher em praça pública, era proibido. Mas Jesus desvia o caminho, encontra esta mulher na Samaria, a cidade onde estava, por isso chamada da mulher samaritana. Ele pede água. E ela diz: como ousas me pedir água? Você não sabe que a lei não permite, principalmente que esse povo de lá converse com o povo de cá? E ele diz: tu não sabes quem é que te pede água. Eu tenho a água da vida eterna. Aqueles que bebem da água que eu posso oferecer, jamais terão sede. E ela se espanta e é envolvida por essa vibração do mestre e fica empolgada e diz: dai-me dessa água, para que eu não tenha que vir ao poço todo dia buscá-la. Ela imaginava que era água material, mas a água que ele diz que mata a sede é essa água do conhecimento e do esclarecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o que está acontecendo conosco. Nós estamos mergulhando para buscar o conhecimento da vida através da doutrina espírita. E isso está nos libertando de muitas amarras do passado que nós trouxemos de outras encarnações. Então ela diria: para mim Jesus é a fraternidade universal, vibrante e compreensiva, porque compreendeu que mesmo aquela criatura que não era da cidade dele, para ele tanto faz. Todos os espíritos que estamos na Terra, foi a ele confiado pelo Pai. O encontro da samaritana com Jesus foi rápido, mas aquela mulher, frente a um espírito crístico, bebe de seus ensinamentos, sacia sua sede de liberdade emocional e começa a vibrar numa sintonia mental, comportamental, espiritual diferenciada. Que ninguém resiste. Pode ser o espírito mais endurecido, mais perverso, como muitos tiveram no exemplo no Evangelho, que se aproximavam dele, mas quando chegava diante dele, quedava-se, porque a sublimação da energia desse ser toca o íntimo das criaturas. E a partir daí o indivíduo se transforma.
Lembremos do pai que oferece o filho que estava obsidiado na época por vários seres. E ele se aproxima, trazei-me aqui a criança. Só nessa aproximação, nesse acolhimento, tanto os encarnados como os desencarnados já estavam sendo libertados para o plano espiritual para receber o auxílio necessário. Então a samaritana modifica-se. É um encontro rápido, breve, mas o suficiente para despertar na consciência do Espírito a verdade que ele veio trazer para cada um de nós. Se tivesses interesse em saber de Maria, irmã de Lázaro, qual o sentido da presença de Jesus no seu coração, ela afirmaria feliz: o excelente Filho de Deus, que ama como ninguém jamais o fez. Nós lembramos que Maria e Marta, duas irmãs, amigas, e Jesus tinha muito carinho por essa família. Visita essa comunidade e chegando lá, uma delas prefere estar ligada ao trabalho material e outra prefere estar ouvindo a mensagem espiritual que ele trouxe. E Lázaro, até então, um vínculo entre Jesus e ele, que quando ele passa pelo estado de letargia, elas imediatamente mandam ao mensageiro, que naquela época ou ia no lombo de um animal, né, ou então ia caminhando, porque as cidades não eram iguais como nos dias de hoje. Diz ao mestre que seu irmão, seu amigo Lázaro morreu. E ele retorna e ela tem mais essa experiência com ele. Então, ela diria que Jesus é o excelente Filho de Deus que ama como ninguém jamais o fez. É o amor sublimado, é o amor encarnado na época e hoje é o amor espiritual que envolve todas as criaturas do planeta Terra. Prosseguimos. Maria prostou-se aos pés de Jesus, ouvindo as suas narrativas e os seus ensinamentos, demonstrando devoção ao Salvador e nada mais lhe importava. E Marta dizia: Senhor, pede a Maria que venha me ajudar nos afazeres de casa. Aí ele dizia: Marta, Marta, tenha paciência. Para que tanta pressa para construir as coisas materiais? Ambas estão no caminho certo, que cada um escolhe o caminho que deseja seguir. Mas ela preferiu estar próxima ao Mestre, bebendo sobre os ensinamentos que ele veio pregar, o reino de Deus. E possivelmente ela assimilou e depois distribuiu, saindo como mensageira desse Mestre de Nazaré, que é o puro amor encarnado. Veio à Terra, continua na Terra, por missão e por amor às criaturas que o Pai a ele confiou. E nós fazemos parte dessa comunidade de espíritos que estamos aqui na Terra evoluindo neste momento. Vejamos o próximo. Se pudesses saber qual a posição de Jesus no relicário da alma do ex-endemoniado gadareno, com olhos brilhantes de gratidão, ele informaria: para mim, Jesus é a saúde espiritual no seu mais elevado grau. O endemoniado gadareno, na época, todas as pessoas que eram possuídas, que eram atormentadas, obsidiadas, o termo é novo, de Kardec para cá. Mas naquela época diziam que eram os demônios que envolviam as pessoas. E esse ser, a cidade de Gadara, vivia um indivíduo que abandonou a família, abandonou os bens, abandonou tudo e vivia como animal dentro da mata, nos espinheiros, porque era possuído pelos espíritos. Possivelmente médio de vários graus, a ponto das entidades se afiançar com ele e fazer dele o que bem queria. Porque o indivíduo perdeu a vontade. Mas Jesus sabia. E um dia ele atravessa de barco, porque a cidade era na pedreira, arrodeada de água, com os discípulos. E chegando lá, ele se encontra com esse cidadão. Olha nos olhos. E esse amor de Jesus se espraia sobre esse ser, e aqueles elementos, espíritos, saíram tão alvoroçados que assustaram as manadas de porcos da cidade.
que lá o forte era vender e criar porcos. E os porcos foram precipitados água abaixo e morreram. Então os donos dos porcos se revoltaram contra esse Jesus, porque eles perderam o bem maior que eles tinham, que eram os porcos. Mas o jovem se curou, assentou-se, calmo, tranquilo, todo arranhado, todo lascado as roupas, e ele disse: vai e volta para os teus familiares. E ele queria seguir Jesus. Jesus disse: não, permanece aqui. Mas ele não permaneceu porque as criaturas o expulsaram, porque atrelaram o efeito, o fenômeno a ele. E aí ele buscou outras paragens para viver, mas completamente curado da obsessão. No caso de Kardec, já uma subjugação, porque já dominava com muita propriedade. Então esse cidadão que diria: para mim Jesus é saúde espiritual no seu mais elevado grau. E quando ele doa dessa saúde espiritual que nós aceitamos, a nossa saúde espiritual também se eleva. Então ele foi ressuscitado socialmente, assentado junto com Jesus e seus discípulos. Estava com sua moralidade restituída, vestido e de volta à sanidade em perfeito juízo. Então uma cura espiritual. E ele se revela dizendo que Jesus é a cura, é a saúde espiritual mais perfeita que nós temos aqui como modelo e guia. Vem a codificação nos fortalecer na questão 625. Ele é o vosso modelo, ele é o nosso modelo e o nosso guia de perfeição. Então, qual é mesmo o significado de Jesus na nossa vida? Se solicitasses a Maria de Nazaré, sua mãe, que elucidasse o significado de Jesus na sua maternidade sublime, ela murmuraria iluminada: o enviado de Deus, que dormiu no meu regaço e mudou o pensamento terreno, apresentando o reino dos céus, conforme nunca outrem conseguira fazer. É a resposta de Maria de Nazaré, aquela que veio para trazê-lo para conviver conosco na terra, o grande missionário. Então ocupou o seu espaço, viveu no seu regaço, e ela se sentiu também beneficiada quando o anjo se apresenta e diz: Maria, tu foi escolhida para ser a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. E ela aceitou, dizendo: seja feita a tua vontade, Pai, e não a minha. Então ele apresentou o reino dos céus, dormiu no seu regaço, mudou o pensamento da humanidade, que desde a chegada dele à Terra, nunca mais o planeta foi o mesmo. Apesar de tantos percalços que a gente ainda vive hoje, estamos no caminho certo, porque ele é o caminho da verdade e da vida. Então essa Maria de Nazaré é a mãe. A origem de seu espírito por si só nos indica ser ela portadora de condição espiritual diferenciada. Estagiando em regiões felizes do mundo astral, pôde nos trazer um pedacinho do céu, demonstrar com seu amor o verdadeiro método de vida evangélica. Todos esses espíritos que vieram da linhagem de Jesus são espíritos de escola, que foram encaminhados pelo Pai para dar sequência à nossa iluminação espiritual. E esse espírito, Maria de Nazaré, vem das paragens espirituais mais evoluídas também. E hoje nós temos notícia que continua trabalhando no plano astral da Terra com as caravaneiras, com as samaritanas de Maria, acolhendo principalmente os suicidas, acolhendo aqueles que passam por situações difíceis, saindo da Terra para o plano espiritual. Faz parte da comunidade de espíritos puros, da qual Jesus é um dos membros. Esse a gente conhece porque veio. Os outros estão trabalhando no anonimato. E Maria faz parte. Maria da cidade de Nazaré. E para nós,
Reflexionemos a respeito do significado de Jesus em nossa existência. Qual o significado dele na nossa vida agora, nesta encarnação? A resposta é pessoal, é individual e é intransferível, porque cada um de nós o vemos, o sentimos e percebemos de uma maneira. Por quê? Porque nós estamos diferenciados. Nós somos criados simples e ignorantes igual, para chegar na perfeição igual. Mas esse trajeto entre cocriação e perfeição é aqui que está o diferencial. Então a proposta é que nós reflexionemos em todos os momentos. E a resposta precisa ser dada para nós próprios. O significado dele em nossas vidas. E Joana diz assim: como temos visto? De que maneira nos identificamos com ele? De que forma vivemos a jornada terrestre depois de o havermos conhecido? Que antes nós o conhecíamos de uma maneira, hoje estamos conhecendo de outra. Quem está estudando doutrina espírita, doutrinária, grupo de estudo, evangelho na visão do espiritismo, o espírito é o mesmo, mas a forma de nos apresentarem ele é diferenciada. E aí Joana conclui nos perguntando como é que nós temos visto Jesus, de que maneira nós identificamos com ele, de que forma vivemos hoje na Terra, depois de o havermos conhecido. Se experimentas os mesmos conflitos de antes do teu relacionamento com a sua mensagem, ainda não permitiste que ele te penetrasse em sentimentos, modificando-te a conduta interior, que seja o comportamento social e humano. Porque a presença dele em nossas vidas forçosamente nos modifica. Porque nós sentimos essa necessidade. Nós não estamos santificados. Nós não vamos santificar de uma hora para outra. Mas nós vamos mudando de conduta. Porque a força das coisas é assim. Então, por isso que ela traz. Se ainda experimentamos os mesmos conflitos de antes do relacionamento com a mensagem dele, ainda não permitimos que ele possa fazer parte da nossa vida. Medita-te a conduta interior, que traz um comportamento social e humano diferenciado. E o Evangelho nos diz que não basta dizer Senhor, Senhor, porque nem todos entrarão no reino dos céus. E essa é a obra. Joana de Ângeles nós conhecemos, são textos maravilhosos e reflexões bem pertinentes. Essa é uma delas. O livro é Iluminação Interior. A Joana de Ângeles, de Valdo Franco, quem psicografa a mensagem. Um bom dia, boa semana, bom domingo, que Jesus nos abençoe. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Posso querer tirar alguma dúvida? O Instagram tem alguma pergunta? Não saí, tinha, mas quando eu saí para tirar a foto, eu voltei, eu tinha uma titinha. Se pergunta a você, Paulo, então, como você analisa que muitos da humanidade chamam Deus e Jesus em vão? Pois é, muitos da humanidade chamam Deus e Jesus em vão. É um hábito tão repentino que muitas vezes fazemos sem perceber. Para tudo, já é um bom sinal. Pelo menos nós já sabemos que Deus e Jesus existem. Agora precisamos realmente chamar, que tem uma passagem no Evangelho que diz: não pronunciai o nome desse vosso Pai, Deus, em vão. Que seja chamado com prudência e sabendo por que estamos nos integrando e chamando. Ainda é um processo humanitário, ainda é um processo da evolução no estado em que nós nos encontramos. É por isso que lá no Evangelho ele diz: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Que se for em vão apenas dos lábios para fora, não causa nenhum reboliço por dentro. Mas quando se chama com fé, com misericórdia, aí há uma transformação aqui que a gente se liga diretamente com esse pai e com esse irmão. O importante é que nós já não confundimos, né?
Deus é Deus, a inteligência suprema e a causa de tudo. Jesus é o Espírito, irmão nosso, criado por Ele, que já caminhou a tal ponto evolutivo que hoje é o nosso mestre, nosso modelo e nosso guia. Que ninguém está desamparado em mundo algum. Então ainda é um processo. Eu falo para vocês, eu já contei aqui, de umas jovens que vinham no ônibus há muito tempo atrás, e elas conversavam sobre algo que eu não lembro o que era. E uma delas disse assim, ai meu Deus. Aí a colega disse, você acredita em Deus? Ela disse, não, a força do hábito. Aí eu resolvi olhar para trás. Viu? Então chamamos involuntariamente. Sabe por quê? Kardec pergunta aos espíritos, como é que podemos saber que Deus existe? Ele diz, porque existe. Tem uma das vossas leis que diz assim, que não há efeito sem causa. Todo efeito que a gente vê aqui tem uma causa. Essa causa é Deus, porque não é obra do homem. Então alguns chamam em vão porque já tem na mente gravada. Mas precisamos entrar em contato com consciência, é diferente. Então a gente chama Deus é um papo, é um despertar. É um despertar, exatamente. Já sabe que existe, porque está na consciência de todos os seres. Então mais cedo ou mais tarde a gente vai concretizando, vai percebendo que ele não está lá fora, que ele está aqui dentro. Aí já é um outro trabalho que a gente está descobrindo. Ok? Então obrigado a vocês, bom dia. Obrigado, Marcelo. Bom, gente, esse aqui é o convite, o qual Edivaldo explanou no início da mensagem, do trabalho, e eu estou dando uma reforçada para aqueles que chegaram após o início da doutrinária. É um convite, fica aberto ao Instituto Kardecista da Bahia, conhecido como IKB, fica lá no Terreiro de Jesus. É um trabalho que está sendo a oportunidade para o atendimento fraterno através do telefone. Esse é um convite que está em cima da mesa, talvez não dê para todos, mas tem um número, no mural tem um outro informativo maior, com maior esclarecimento. Lá você pode ligar e pegar uma informação de que forma você tomar esse curso, que eu tenho certeza que é gratificante, porque às vezes você pode ter alguém que está passando por uma dor, uma dificuldade, e às vezes não quer se expor, né? Então aqui, através do telefone, a pessoa tem toda a oportunidade de conversar com alguém, porque só essa pessoa lá vai lhe ouvir e vai ficar no seu interior aquilo que ouviu através da prece. Eu mesmo, através de Jesus, tive a oportunidade de ser colaborador desse trabalho pelo um bom período, e eu sei o aprendizado que fica para nós e a gratidão infinita. Então, são uma oportunidade dada e que, se a gente puder aproveitar, só nós vamos ganhar. Então, vamos nos concentrar continuar concentrado para a nossa oração final. Nosso trabalho vai continuar através do passe e, através do silêncio, seremos beneficiados com esse trabalho de luz e de amor. Obrigado, Jesus, por nos conceder mais essa oportunidade nesse momento, nessa manhã. Obrigado a todos aqui encarnados, que junto colaboraram com seus pensamentos elevados. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Obrigado por nos proporcionar momentos como esse. Ó Senhor, muito obrigado também por direcionar junto a nós nossos anjos guardiães, irmãos que incansavelmente estão nos beneficiando através da sua bondade, no esforço de nos direcionar sempre nos melhores caminhos. Também, Senhor, muito obrigado por colocar em nossa caminhada irmãos incondicionáveis, que nos auxiliam através das suas inspirações, da sua bondade, e que às vezes pela nossa displicência não os percebemos, mas Ele estará sempre conosco. Aqueles que aqui estão a colaborar com esse trabalho, irmãos nossos próximos, aqueles irmãos também familiares, aqueles irmãos ocultos que não os conhecemos, mas às vezes percebemos através da nossa sensibilidade, mas eles estão sempre conosco, no esforço da nossa melhora. Muito obrigado por um momento como esse, Senhor.
Muito obrigado pela semana que se passou. Obrigado por essa semana que se inicia, nos proporcionando novas oportunidades e que possamos estar atentos ao que surgir em nosso caminho. Envolva também, Senhor, nesse momento de energia, de luz, aqueles que se aproximaram de nós e que nós possamos aproveitar esse momento para dar uma palavra de conforto ou dar um sorriso de alegria por nos encontrarmos com os nossos próximos. Sendo assim, nos dê uma semana de paz e de harmonia e que, se formos merecedores, que possamos estar aqui no próximo domingo para mais um encontro contigo e com todos. Que assim seja.